Maio 5, 1 Reis 11, a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras e, além disso, também a filha do faraó, moabitas, amonitas, idumeias, sidônias e etéias. Ou seja, ele não podia ver uma mulher, esse homem. Ele viu uma mulher e ficava doido. Ele queria casar com a mulher, ter casa com a mulher, levar a mulher para ser do harém dele, ser concubina dele. Isso Deus havia proibido. Não apenas que o rei não tivesse muitas mulheres, que na época de Samuel ficou estabelecido isso, até na Torá, ficou estabelecido na Torá, foi o Moisés que escreveu isso, que o rei não podia acumular muito tesouro, nem acumular muitas mulheres. Bom, já estava desrespeitando a Torá por aí. Além disso, Deus tinha dito, não se unam com mulheres estrangeiras que não façam parte da aliança, que não sejam do povo de Deus, porque elas vão desviar vocês e vão fazer vocês adorarem outros deuses. Vocês vão se desviar de mim. E aqui é exatamente isso que está acontecendo, olha. Das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel, quer dizer, Moabita, Amonita, Idumeia, Etéia, não entrareis a elas e elas não entrarão a vós, quer dizer, vocês não vão ter relação sexual. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Detalhe, com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Aconteceu exatamente como Deus falou. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. Isso é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Esse é o pior, fazer algo que parece mal aos olhos de Deus. Ele fez. E não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. A chave do sucesso da nossa vida espiritual é a perseverança, tanto da vida espiritual quanto da vida material. Quem não persevera não chega a lugar nenhum, nem neste reino, nem no outro. A perseverança. Então, está dizendo aqui que ele não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Camós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon, quer dizer, ficou adorando, erguendo o altar para esses deuses. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor Adonai se indignou contra Salomão, porque desviou o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Deus 2 vezes veio a ele, falou com ele pessoalmente, deu a ele riqueza, sabedoria, tudo o que ele desejava, e ele se desviou por causa das mulheres. Às vezes as mães ficam pensando, eu faço tudo para o meu filho cresceu na minha casa nós somos de Deus, mas ele se desviou. Gente, até o rei Salomão se desviou. Se a pessoa não perseverar, e é difícil, se não perseverar, se desvia. Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não basta estar na igreja, não basta se converter, tudo bem não. Tudo bem que você se converteu, mas se você não se perseverar até o fim, não vai ser salvo. É o que aconteceu com Salomão. Acerca dessa matéria, ele tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Quer dizer, Deus tinha dado ordem a Salomão, porém não guardou Salomão o que o Senhor Adonai lhe ordenara. Salomão, o rei da sabedoria, hein? Você vê que ele não sabia o que ele realmente vai saber.
Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia dos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, mas da mão do teu filho rasgarei. Quer dizer, por amor de Davi, Deus deixou que tudo permanecesse como estava com o Salomão, mas o filho de Salomão ia perder. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi. Olha como nós somos beneficiados pela justiça, pela integridade dos nossos antecedentes, dos nossos antepassados. Da mesma forma, nós também beneficiamos os nossos descendentes. Terceira e quarta geração, Deus falou lá em Êxodo 20. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que elegi. Quer dizer, o reino, o filho dele ia perder tudo, mas ia ficar com uma tribo, que era a tribo de Judá. Também se unia a ela a tribo de Benjamim, porque Jerusalém era parte do território das duas tribos, pertencia a Benjamim e a Judá. Então essas duas tribos ficariam com o filho de Salomão e o resto se afastaria dele. Quer dizer, dividiria o reino. Deus, então, levantou a Salomão um adversário. Aí começa a decadência do império de Salomão. Até então, Deus tinha livrado Salomão de tudo, de todas as guerras, tinha dado paz a ele de todos os lados. Agora Deus deixou o adversário se levantar contra ele. Levantou um adversário, na verdade, Deus que levanta, hein? Levantou um adversário contra Salomão, Haddad, o Idomeu, e ele era da semente do rei em Edom, Edomita, lá embaixo, no sul. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, na época de Davi, subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todo varão em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com Israel, até que destruiu todo varão de Edom. Haddad, porém, fugiu, ele e alguns homens idumeus, dos servos de seu pai, quer dizer, fugiram de Joabe. E foram para o Egito. Ele era um rapaz nessa época, um rapazote. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã. E tomaram consigo homens de Parã e vieram ao Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa. Ele prometeu sustento e lhe deu uma terra. Devia ser uma aliança que eles tinham. E achou Haddad grande graça aos olhos de Faraó, tanto que ele lhe deu como mulher a irmã da sua mulher, a rainha. E a irmã dela lhe deu seu filho Genubate, o qual criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Tinha grande honra esse homem. Ouvindo, pois, Haddad no Egito que Davi morreu, aqui diz, Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, chefe do exército, estava morto, disse Haddad a Faraó: despede-me para que vá à minha terra. Porém, Faraó lhe disse: pois que te falta comigo, que eis que procuras partir para a tua terra? E disse ele: nada, mas eu quero ir, me despede. Também Deus lhe levantou outro adversário, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quer dizer, outro adversário para Salomão, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. Damasco é Arã, Síria. E norte, quer dizer, Deus levantou um adversário no sul e um adversário no norte contra Salomão. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. Aqui entende-se que para edificar essa cidade, Salomão usou trabalho escravo, principalmente das tribos do norte. Isso indignou Jeroboão. E o homem Jeroboão era homem valente. E vendo Salomão a este mancebo, que era valente e trabalhador, colocou-o sobre todo o cargo da casa de José. A casa de José
era escrava. Sucedeu, era Efraim, né? A casa de José era Efraim e Manassés, tribos do norte. Sucedeu, pois, naquele tempo, Salomão viu que o homem trabalhador, esperto, valente, colocou ele para tomar conta da casa de José. E aí que ele fez contato com Efraim e acabou se tornando o rei de Efraim. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías no caminho. E ele se tinha vestido de um vestido novo, e só estavam os dois no campo, ele e o profeta. E o profeta pegou a roupa nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Adonai, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Sempre Deus fazia assim, uma coisa física para mostrar algo que ele iria fazer. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, Camós, deus dos Moabitas, Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou meus estatutos e meus mandamentos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino e te darei a ti as 10 tribos dele. Nossa, já pensou, Jeroboão, o profeta falando isso para ele, que ele seria rei de 10 tribos de Israel? E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para ali por meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando meus estatutos e mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Salomão ouviu essa história, claro, e quis matar Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Aqui é a morte de Salomão. Quanto ao mais dos sucessos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos sucessos de Salomão? Nossa, tinha um livro para contar os sucessos dele. E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém, sobre todo Israel, foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Ele tinha muitas mulheres, mas não se fala dos filhos de Salomão aqui. Ninguém fala nada dos filhos de Salomão, a não ser desse aqui, Roboão.